Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Vamos exercitar, ou seja, vamos fazer exercícios. E o assunto, concordância. Eu sou Cacau Sotero, nossa deusa da plataforma Gonçalves Dias, nossa intérprete de Libras. Vamos juntas trabalhar questões de concordância. E no decorrer das questões, né, da aula, né, aqui da aula inteira, nós vamos relembrando algumas regras que nós já vimos em 2 aulas anteriores, tá? Bom, primeira questão diz assim, ó, já aqui eu tenho um espaço, anos, outro espaço, neste local, árvores e flores. Hoje, só ervas daninhas. Então, você vai concordar, preencher para fazer a concordância com o verbo fazer, com o verbo haver e com o verbo existir. Então, eu tenho que lembrar no caso do verbo fazer, qual foi a importância, qual foi a regra principal com o verbo fazer? O que você lembra? Verbo fazer, indicando o tempo, é impessoal. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. E o verbo existir não tem regra nenhuma especial para ele. Eu só posso fazer uma confusão quando eu lembrar que o verbo haver, no sentido de existir, fica no singular. Tá bom? Essa é a dica para responder a questão. Então, você pode botar, já fazem anos, havia neste local árvores e flores. Hoje existe ervas daninhas, se você achar que é a letra A. Se você achar que é a letra B, já fazem anos, havia neste local árvores e flores. Hoje existe ervas daninhas, tá? Tá igual, né? A e B estão iguais. Letra C. Fazem anos, haviam neste local árvores e flores. Hoje existem ervas daninhas. Faz anos, havia neste local árvores e flores. Hoje existem só ervas daninhas. E faz, havia e existe tudo no singular. Claro, fácil demais. Verbo haver no sentido de existir é impessoal. Verbo... O que eu disse, gente? Verbo fazer no sentido de existir é impessoal. Não, verbo haver no sentido de existir é impessoal. Verbo fazer, indicando tempo, é impessoal. E o verbo existir não tem regra nenhuma, é a letra D, tá? Faz anos, eu não posso nunca dizer fazem anos. Se você dizer, você não vai dizer mais. Havia, porque o verbo haver está no sentido de existir, ou seja, se fosse aqui existir, aí eu colocaria no plural. Existiam neste local árvores e flores, porque concordaria com árvores e flores, tá bom? Porque aqui, no caso, eu tenho uma outra oração. Cada verbo representa uma oração. Então, aqui eu tenho uma construção com 3 orações. Verbo fazer, verbo haver e verbo existir. Só que o verbo haver e existir, nesse caso, as orações são sem sujeito, porque eles são impessoais. Então, letra D, faz anos, né? Já faz anos. Havia neste local árvores e flores, hoje existem ervas daninhas. Então, existir pode variar. Verbo haver, no sentido de existir, não varia. Segunda questão. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Preste atenção, vai ficar na sua tela. Eu vou fazer a leitura, mas você acompanha aí. Letra A diz assim, ó, existem, na atualidade, diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Letra B, podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. Letra C, faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Letra D. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. E letra E. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. Aqui você só vai perceber, só vai buscar com atenção onde há, tá, uma forma verbal empregada erradamente. Que é bem aqui, ó. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação. Legislação está no singular.
então o verbo teria que concordar com ela. Olha só. Uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos falta aos países subdesenvolvidos e não faltam, tá bom? Muito bem. As demais, ó, existem, o verbo existir pode variar, né? Existem tipos de inseticidas, podem provocar o quê? Os defensivos agrícolas podem provocar, está correto. Aqui, ó, os efeitos nocivos persistem. O verbo vai concordar com o sujeito normal. E aqui, ó, os defensivos do tipo fosforado possuem. Então, o erro está aqui na letra C, que seria falta e não faltam. A pegadinha é porque o verbo está perto de países, que está no plural. Então, muita atenção na hora desse tipo de construção, numa prova de vestibular, numa prova de concurso público, num seletivo, onde você almeja aí um emprego, tá bom? Mais uma questão para nós preenchermos. Agora, prestem atenção que eu tenho verbos aqui, como o verbo manter, como o verbo repor, por exemplo, que a concordância deles vai ser de acordo com o verbo primitivo. Então, por exemplo, repor, você vai concordar de acordo com o verbo por. Manter, você vai concordar de acordo com o verbo manter. E intervir de acordo com o verbo vir, tá bom? Vou fazer a leitura, acompanha aí na tua tela. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Aqui no caso, comentar entre analistas políticos que se o governo manter, eu estou falando verbo no infinitivo, essa política salarial e se o empresariado não repor as perdas salariais, haver sérios problemas estruturais a serem resolvidos e quando os sindicatos intervir, estará instalado o caos total. Gente, eu falei todos os verbos no infinitivo, tá bom? Agora vamos ver qual dessas alternativas. Por exemplo, se você achar que a letra A ficaria assim, ó. Comentam-se entre os analistas políticos que se o governo manter essa política salarial e se o empresariado não repor as perdas salariais, haverão sérios problemas estruturais a serem resolvidos e quando os sindicatos intervierem, estará instalado o caos total. Eu vou logo dar uma dica para vocês. O verbo haver, haverão, aqui, verbo haver no sentido de existir, não pode flexionar, ele tem que ficar no singular. Então, bem aqui, ó, tu já tens 3 alternativas que tu não podes marcar. Então, fica fácil. Então, às vezes, se você tiver dúvidas, lembrou de uma regra, vai por eliminação, tá bom? Qual alternativa seria certa, então? Ó, comenta-se, aqui eu tenho um verbo transitivo, mas o se, então, ele tem que ficar no singular, que o sujeito é indeterminado. Comenta-se. Quem comenta? Não sei, indeterminado. Aqui o verbo manter vai concordar, certo? Vai flexionar de acordo com o verbo ter. Então, assim, ó, se o governo tiver, se o governo mantiver. Quando muitas pessoas, inclusive apresentadores de programa, usam esses verbos, eles erram. Por quê? Não é algo tão fácil, tão comum. Então, a maioria das pessoas vai, se eu manter a minha postura, não, se eu mantiver. Por quê? O verbo ter, tiver, manter, mantiver, tá bom? Aí, se o empresariado não repuser, eu vou concordar de acordo com o verbo por. Aí, claro, haverá no sentido de existir, o verbo vai ficar no singular, e intervierem, tá? Porque quando os sindicatos intervierem. A diferença aqui, para outra questão, o erro está no manter, repor e intervirem, tá bom? Quarta questão. A ocorrência de interferências, aí no caso, letra A,
leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre o homem e torna a sociedade que os torna mutuamente dependentes. Aí você também vai ver qual alternativa melhor preenche os espaços. Eu fiz com a letra A, mas pode ser que não seja a letra A, pode ser que seja a letra B. Levam, existe, tornam. Pode ser a letra C. Lembrando que o verbo existir, ele se flexiona normalmente. O verbo haver com o sentido de existir que não se flexiona. Então, qual questão aí você marcaria? Letra A, né? Então, a ocorrência de interferências leva-nos. O verbo levar concorda com ocorrência e não com interferências. Interferência está no singular, no plural, mas o núcleo é ocorrência. Então, o verbo fica no singular. Leva-nos a concluir que existe uma relação. Se fosse relações, aí seria existem. Tá bom? Então, por isso que não pode ser nem letra C, nem letra D, nem letra E. Então, a gente vai por eliminação, lembrando da regra que a gente sabe mais, por exemplo. Existe uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna dependentes, tá? Mutuamente dependentes, tá? Torna quem? Relação, tá? Relação profunda, tá bom? Que os torna homem e sociedade. Aqui, para não repetir, tá bom? Indique a alternativa correta. Tratavam-se de questões fundamentais. Aí você tem que lembrar do uso do se. Pode ser partícula passivadora, pode ser índice de indeterminação do sujeito. Comprou-se terrenos no subúrbio. Precisam-se de datilógrafas. Você sabe o que é datilógrafa? Uma questão bem um pouquinho remota, né? Bem antiguinha. Datilógrafa, hoje, é o digitador. Aquela pessoa que trabalha fazendo textos, né, digitando textos, compondo aqueles textos. Então, datilógrafo era uma profissão aí do tempo da minha mãe, do tempo da tua avó. Hoje em dia não tem mais isso. Usavam-se máquinas de escrever, né, com as teclas, igual no computador, só que apertava a tecla e saía uma alcinha de dentro da máquina, batia lá, tinha uma tinta, né, uma fita, e batia lá no papel, ia formando as palavras. Então, aqui, eu devia ter colocado, né? Precisa-se de digitadores, que é a atualidade. Gente, mas essa palavra é antiga mesmo. A gente tem que falar também de coisas que passaram, né? Que seria hoje do computador? É uma forma aperfeiçoada da datilografia. Reformam-se ternos e obedeceram-se aos severos regulamentos. Tá bom? Regulamentos, tá bom? Então, qual é a alternativa correta? Reformam-se terrenos. Ternos. Ternos são reformados. As demais, aqui, existem intercorrências, tá? No caso, tratava-se de questões, aí eu tenho que ver a questão do sujeito indeterminado, tá? Comprou-se terrenos no subúrbio, aí no caso seria terrenos no subúrbio, né? Foram comprados. A gente tem que fazer essa transformação, lembrar do verbo na voz passiva, analítica, sintética, ou seja, a aula de vozes verbais. Textinho aí para nós lermos. Troque o verbo ou feche a boca. Leia aí comigo, acompanha na tela. Rita Lee cantava uma música que dizia: o resto que se exploda, feito bomba. Será que na língua culta existe exploda? Explodir é um verbo defectivo, ou seja, não tem conjugação completa. No presente do indicativo, deve-se conjugá-lo a partir da segunda pessoa do singular. Tu explodes, ele explode. Muita gente não sabe da existência dos defectivos e os conjuga em todas as pessoas. Bom, nós já falamos de verbos defectivos. Você já sabe que os verbos impessoais são considerados defectivos porque não são conjugados nas outras pessoas do singular, tá bom? Aliás, nas outras pessoas do discurso, apenas na terceira pessoa do singular. E um verbo defectivo, como é o caso aqui do verbo explodir, ele não se apresenta na primeira pessoa, tá? Então, a alternativa que exemplifica
o que foi expresso no último período, né? No caso, bem aqui, ó, muita gente não sabe da existência dos verbos defectivos e os conjuga em todas as pessoas. Olha só, houveram dificuldades na resolução da questão, ou seja, eu tenho que saber qual dessas alternativas apresenta um verbo defectivo, ou seja, um verbo que não se conjuga em todas as pessoas do discurso, e ver aí onde foi que se errou, tá bom? Letra A. Houveram dificuldades na resolução da questão. Letra B. Ficaremos felizes se vocês mantiverem a calma. É preciso fazer contas para que a prestação caiba no orçamento. O verbo caiba é o verbo caber, tá? Então, ele tem aí umas transformações na hora de se flexionar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro, né? Criança, quando está aprendendo a falar, ela vai usar muito verbo engraçado. Por exemplo, o verbo caber. Ela não vai dizer não coube, ela vai dizer não cabeu. Por quê? Porque ela está aprendendo a lidar com a língua. Então, tem muita coisa engraçada. Eu lembrei aqui quando eu vi o verbo caber, tá? Empresário reaver judicialmente a posse de seu imóvel e polícia deteu quase 60 torcedores nas imediações do Morumbi. Então, a alternativa que exemplifica o que foi expresso no último período, ó, é reaver judicialmente. No caso, seria reaviu. E, claro, houveram dificuldades, aqui o verbo devia estar no singular, mas preste atenção. Por que não é essa a questão? O verbo haver no sentido de existir é impessoal. Como eu disse, ele é considerado defectivo por isso. Mas ele não é um verbo defectivo, é um verbo impessoal. O verbo impessoal aqui é o verbo... erro aqui está no verbo reaver, que deveria ser conjugado pelo verbo ver. Então, seria o empresário reaver judicialmente a posse do seu imóvel, tá bom? Mais uma questão, as formas que completariam o período pagando parte de suas dívidas anteriores, o comerciante novamente, seu armazém sem que, com seus credores para os quais voltou a merecer. Prover e indispor, tá bom? Então, o comerciante proveu novamente seu armazém sem que se indispusesse, o comerciante proviu sem que se dispusesse, olha aqui a diferença SZ. O comerciante proveio e dispusesse com Z, ou proveio e indispusesse com S, proveu e indispusesse com S, tá bom? Asseguro a Vossa Senhoria que não, aí eu tenho o verbo precisar, incomodar, com a elaboração dos testes, se incomodar com a elaboração dos testes, poder ficar tranquilo. Qual alternativa aí você marcaria? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto? Posso botar a resposta? Precisa, você não precisa se incomodar, né? Incomodar-se com a elaboração dos testes. Pode ficar tranquilo, tá bom? Nona questão é aqui da nossa Universidade de São Luís, né, do Maranhão, UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Aliás, do Maranhão, né, não só de São Luís, nós temos polos no interior. Indique a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase. Faz anos que o homem se pergunta, se não houvesse medos, como existiriam esperanças? Letra B. Fazem anos que o homem se pergunta, se não houvesse medos, como existiriam esperanças? E assim sucessivamente. Isso é aqui fácil demais, você tem que lembrar do verbo fazer, no sentido de tempo, né, indicando o tempo, e o verbo haver, no sentido de existir, que é impessoal, ou seja, só pode ficar na terceira pessoa do singular. Resposta certa, faz anos que o homem se pergunta, se não houvesse, jamais eu posso colocar houvessem. Então, no caso, eu eliminaria aqui a letra D e a letra E. Eu também não posso colocar fazem, então eu eliminaria também a letra B. Então, é por eliminação. Letra B, D e E, sobra a letra C. E para finalizar a nossa aula, última questão, indica a alternativa em que há erro de concordância.
Devem haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Deve existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Pode existir poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol, ou pode haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Ainda podem haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Resposta certa: pode haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. Por que o erro? Porque o verbo haver no sentido de existir, quando tem o verbo auxiliar, ele acompanha a impessoalidade. Lembram? Compliquei?